Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Juízes. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Juízes 11. Bora lá. Juízes 11. Bom dia. A paz. Juízes 11. Jefté, o gileadita, era um homem muito valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. E qualquer coincidência, qualquer coincidência é mera semelhança. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali, alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiram. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram os anciãos de Gileade, foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: venha ser nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa do meu pai? Por que vêm em mim agora enquanto estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor os entregar a minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, que faremos como você disse. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade. O povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: o que você tem contra mim para vir atacar a minha terra? O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque quando Israel saiu do Egito, tomou minha terra, desde Arnon até Jaboque, no Jordão. Devolvo agora essa terra pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar uma mensagem aos reis dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou nem terra, nem dos Moabitas, nem na terra dos filhos de Amon, porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: peço que vocês me deixem passar pela sua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Israel mandou pedir a mesma coisa ao rei dos Moabitas, que também não quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto, rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou a leste da terra deste e acampou no outro lado de Arnon, não no território dos Moabitas, porque Arnon é a fronteira deles. Então Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, o rei de Esbom. Israel lhe disse: por favor, deixe-nos passar pela sua terra até o nosso destino. Porém Sion, não confiando em Israel, recusou deixá-los passar pelo seu território. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, acampou em Jazá e lutou contra Israel. O Senhor Deus deu a Israel e entregou a Sion e todo o seu povo nas mãos de Israel, que o derrotou. Israel tomou posse das terras dos amorreus e que moravam naquele lugar. Os israelitas tomaram posse de todo o território dos amorreus,
desde Arnon até Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel expulsou os amorreus diante do seu povo de Israel. E você pretende ser dono dessa terra? Não é fato que você considera como sua propriedade aquilo que Quemos, seu Deus, lhe dá? Assim, nós possuiremos o território de todos os que o Senhor, nosso Deus, nos expulsou diante de nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Será que alguma vez entrou em conflito com Israel e lutou contra ele? Enquanto Israel morou durante 300 anos em Hesbom, nas suas vilas, em Aroé, nas suas vilas, em todas as cidades que ficavam às margens de Arnon. Por que vocês, amonitas, não se recuperaram diante desse tempo? Portanto, não sou eu quem pecou contra vocês, porém vocês fazem mal lutar contra mim. O Senhor, que é o juiz, julgue entre os filhos de Israel e os filhos de Armon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté havia lhe mandado, o voto de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou Gileade, Manassés, passando por Mispa e Gileade, e foi aos filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair na porta da minha casa para encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, este será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor entregou nas mãos de Jefté. Ele derrotou Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, até Abel-Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim e dançando. Ela era sua filha única, que não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou suas roupas e disse: minha filha, vou me prostrar por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo o segundo voto que você fez, agora que o Senhor o vingou nos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais a seu pai: que seja concedido isso, deixa-me ir por 2 meses, para que eu vá, desça aos montes, chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: vá. Deixou-a ir por 2 meses, então ela se foi com as suas companheiras e chorou sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, ela voltou para o seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume de Israel, das filhas de Israel, saírem por 4 dias todos os anos para chorar a filha de Jefté, chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Forte. Primeiro que essa história é muito marcante, né? A gente começa com um início bem ruim. Jefté, ele é fruto de uma prostituta. E ele é fruto da amante. Só que Jefté sempre foi um homem muito, 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 muito corajoso. Os irmãos dele expulsaram ele da casa, né? Não tem coincidência, gente. É só naquela época, né? Não tem. Como eu falei, não existe. Hoje, nossa, hoje não existe isso, claro, né? Só que não. Então, fiquei rouca. Então, ele foi expulso, foi viver em outro lugar. Na hora que o cerco apertou, os irmãos se lembraram dele. Ele é corajoso, né? Vamos chamar ele. Ele foi lá, foram lá, chamaram ele. E Deus deu a vitória sobre todos os seus ofensores. Deixa eu te contar o que você tem feito diante das tuas injustiças. Qual a tua ação?
Qual a tua reação diante das tuas injustiças? Sabe o que isso acontece? Sabe o que vai acontecer na sua vida? A sua ação e sua reação diante das suas injustiças pode te deixar no mesmo lugar, pode te destruir ou pode te colocar em um outro nível. Qual nível você quer estar diante das injustiças que acontecem na sua vida? Aqui, no mesmo lugar ou em outro nível? Jefté foi colocado, ele foi posto em outro nível, simplesmente porque independente do que acontecia com ele, independente dele ter sido expulso de sua casa, ele era um homem corajoso. E quando alguém precisava de alguém com coragem, eles foram atrás dele. Deixa eu te falar uma coisa, não deixa que as injustiças que você passa na sua vida, não deixa, por favor, não deixa com que elas façam com que você seja destruído, não. Faz isso não. Sabe por quê? Vai chegar um dia, vai chegar a hora, vai chegar um momento em que Deus vai ter o tempo oportuno para te exaltar. Agora, se você ficar simplesmente se vitimizando diante das suas ofensas, Deus nunca vai te honrar. Nunca. Ai, aconteceu isso comigo, acontece coisa ruim com todo mundo, tá? É só mais um dia normal. Ai, Poliana, foi horrível. Foi horrível. Mas é só mais um dia normal. Sabe por que os dias horríveis existem? Para que os bons dias valham a pena. Presta atenção. Avalia como andam as tuas circunstâncias, como anda a tua vida, como anda a tua história, como anda a tua trajetória. Cuidado com a ofensa, cuidado com a isca de Satanás. Você sabia que a isca de Satanás é ofensa? Daqui a pouquinho você só come a isca, come a isca, come a isca. Você é uma pessoa, você é uma vítima. Você é a própria, vítima que vai ser engolido pelo tubarão diante das ofensas. Então Jefté, ele aceitou, ele fez um acordo com os anciãos de Gileade e ele aceitou voltar. E ele aceitou ser o chefe lá da galera. Deus deu na mão de Jefté todos os teus inimigos. Mas vamos lá, presta atenção. Vamos avaliar algo. Cuidado com os votos que você faz. Cuidado com as situações que você decide. Cuidado com as tuas decisões. Cuidado com a precipitação do seu coração. Cuidado como você se relaciona com as pessoas. Cuidado como você se relaciona com Deus. Jefté fez um voto. Ele podia fazer qualquer voto. Qualquer voto. Ele não precisava de ter feito esse voto. Sabe qual voto que ele fez? Deixa eu te falar, Deus. Então, quando eu voltar, a primeira pessoa que eu ver, eu vou entregar no teu altar. Como que ele vai dominar sobre outra pessoa? Como, gente? Como que ele vai dominar sobre outra pessoa? Não tem essa possibilidade. Não existe essa possibilidade, gente. Eu vou ler aqui para vocês. Gileade foi até os filhos de Amon, Jefté, e fez um voto ao Senhor. Se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair à porta da minha casa para encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, este será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Escuta, me responde aqui no chat. Quando uma pessoa entregava outra pessoa, outra situação, um ser em holocausto, o que ele fazia? O que ele fazia? Escreve para mim no chat, vamos ver se vocês estão alinhados com o que a gente tem aprendido. O que fazia, gente? Como é entregar em holocausto? Vamos lá, isso agora é prova oral. Não é possível, gente. O que é entregar em holocausto? Não é possível, gente. Estou tomando a prova, hein? Prova final. Eu vou esperar. Eu vou esperar vocês responderem, mas eu vou continuar. Eu quero a resposta, hein? Exatamente, Regina. Sacrificar. Como? Regina, me conta aqui. Como? Como que ele diz que ele vai sacrificar alguém do povo dele, que foi a primeira pessoa...
Por que ele não falou que ia fazer isso com o cabrito? Por que ele falou que não ia fazer isso com o bode, com o camelo, com a ovelha, com a pomba? Não, tinha que ser uma pessoa. Presta atenção, gente. Olha o que tem na mente. Olha, o diabo ele fez questão aqui de roubar a descendência de Jefté. Só pode, sei lá. Não tá falando do diabo, né, gente? Não é não. Mas é porque eu fico com raiva. Tudo a gente quer acusar o inimigo, né? Mas ele fez um voto muito ruim para a vida dele, para a história dele. Então ele decide sacrificar a primeira pessoa que ele vê quando terminar ali de entregar. Sabe quem era? A própria filha. E era filha única. Acabou. Ele contou para a filha dele, ele se desesperou. Ele tinha que cumprir o voto, porque ele era um homem de coragem. Lembra que ele era um homem de coragem? Sabe, quando a gente começou a ler o texto, dizia Jefté, um homem de coragem. É ou não é? Jefté, um homem de coragem. Meu Deus. Ele teve que ter coragem para matar a própria filha. Então ele conta para ela o que vai acontecer. Ela desce aos montes, chora 2 dias pela sua virgindade, porque ela não ia casar. Mal sabia ela, né? Meu Deus do céu. E aí depois ela volta. Ele faz o que tem que ser feito, porque ele fez uma promessa a Deus e ele era um homem de coragem. Essa coragem dele teve que ser exercida para ele vivenciar a pior dor da vida dele até então. E ele entregou a filha dele como holocausto ao Senhor. Acabou. Toma cuidado com o que você faz com Deus, com o que você fala com Deus, como você se comporta com Deus, como você age com Deus e com as pessoas, diante da empolgação do seu coração. Diante, eu quero, eu não gosto de gente empolgada para decidir coisa. Eu gosto de gente que decide com coerência. Eu gosto de gente que decide com organização. Porque depois, se você ficar muito empolgadinho nas tuas histórias, você não vai conseguir cumprir. E se você cumprir, vai cumprir com muita dor. Vai cumprir com muita aspereza de coração. Faz isso não. Toma cuidado com o que você promete a Deus. Deus não está te pedindo absolutamente nada. Mas se você prometeu, você tem que cumprir. Esse homem perdeu a própria filha pelas mãos dele, porque ele prometeu a Deus que entregaria alguém em holocausto. E esse alguém seria a primeira pessoa que ele visse. Toma cuidado. Toma cuidado com a aspereza do seu coração. Não decida nada pela emoção. Não decida nada pela dor. Não decida nada, absolutamente nada. Tenha um plano, um projeto na sua mente para você desenvolver pelos próximos 10 anos. Porque quando a emoção chegar, a sua mente ela vai voltar para o projeto. Você entendeu? Eu preciso de um projeto. O que vai acontecer? Ele tinha que ter sentado, ele não tinha que ter se emocionado. Deus, eu vou entregar. Não, você não vai entregar nada. Você não tem que entregar nada. Deus não está te pedindo nada. Qual foi a parte da história que Deus pediu alguma coisa para ele? Deus não pediu nada. Nada. Sabe? Deus não te deve nada. Então você não tem que prometer nada para Deus. É simples. Agora, se você prometer, você tem que cumprir. Se você disse, você vai com a sua palavra até o final. Quantas vezes fazemos votos de tolo e depois não cumprimos e vivenciamos as consequências de não cumprir? Ou cumprimos aquele voto com dor de alma, porque era voto de tolo. Foi isso que foi o voto dele aqui, um voto de uma pessoa tola. Quem é que em sã consciência vai entregar, vai matar a própria filha? Meu Deus. Quando ele vê ela, ele arranca a roupa, se joga no chão e começa a chorar de desespero. Não ia adiantar. O voto estava feito. Não ia adiantar. Não é assim que as coisas funcionam. Toma cuidado. Presta atenção no que você tem feito da sua vida. Não seja tolo.
Deus detesta voto de tolo. Agora, se você prometeu, você cumpre. Se você fez um voto de tolo e você não cumpriu, ou você cumpre, ou você peça perdão dos seus pecados e se arrependa e confessa. Tá? E confessa. Vai no seu pastor, vai no seu líder e converse com ele para saber se há a possibilidade de você cumprir. Se não há essa possibilidade de você cumprir, confesse como pecado, se arrependa de todo o seu coração. Substitua, dependendo. Não tem substituição na Bíblia, então, mas dependendo do que o seu pastor for te orientar, busca orientação. Só que se você fez um voto, você cumpre. A Bíblia diz isso. Deus não está te pedindo nada. A gente acha que Deus deve muito pra gente, né? Mas Deus não deve absolutamente nada pra gente. Ele já deu tudo o que a gente precisava. Ele já deu vida, Ele já nos deu o ar, Ele já nos deu uma história, Ele já nos deu uma circunstância. Ele cuida, Ele zela, Ele não dormita, Ele não dorme, Ele nos ama incondicionalmente. Ele cuida de nós. Agora, o que a gente precisa é deixar de ser tolo. O que adiantou a coragem dele? Escreve para mim no chat. Hoje eu tô muito descreve no chat, mas vamos embora. Vamos interagir. O que adiantou o voto dele? O que adiantou o voto de Jefté? O que adiantou o teu voto de tolo? O que adiantou o meu voto de tola? O que adiantou? Ontem eu tava com a Vanessa e eu contei para ela. Eu não vou contar aqui não, mas eu contei para ela um voto de tola que eu fiz em 2015. Aí eu olhei no olho da Vanessa e falei assim: Vanessa, o que adiantou esse voto? Ela olhou para mim e falou assim: o que adiantou? Tola. Eu vivi tantas consequências ruins porque eu fiz igual esse povo que não tem juízo, sabe? Talvez igual você, tamo junto, toca aqui. Deus não me pediu nada. Deus não te pediu nada. Agora, se você prometeu, vai lá e cumpre. Como que ele decide matar alguém? Sabe? O que adiantou esse voto dele? Nada. O que adiantou? O que adiantou, gente? Ele perdeu a própria filha. Ele ganhou a batalha, mas ele perdeu a própria filha. Não adianta nada você ganhar o mundo e perder a sua casa. Acabou. Ele ganhou o mundo, mas ele perdeu a própria casa. A filha. E ela não era só a filha. Ela era a única filha dele. Ele ganhou a batalha, mas ele perdeu a guerra, porque ele não tinha mais a própria filha. Ele teve que exercer a coragem para entregar a filha como holocausto, porque ele foi um tolo. Poliana, mas o que fez ele decidir pela tolice? O meio em que ele foi formado ajuda. Filho de uma prostituta, foi expulso pelos irmãos, foi viver em outro lugar. A rejeição, o medo, as pessoas que estavam perto dele. Se aproxime de pessoas inteligentes, por favor. Se aproxime de pessoas sábias. Se aproxime de pessoas com boas ideias, por favor. Se você não é inteligente, seja humilde. Eu nem sou inteligente. Se você não é sábio, se você não tem boas ideias, não procure os seus semelhantes, procure alguém acima de você. Ai, deixa eu me aproximar desse aqui, igualzinho você. Faz isso não. Vai atrás de alguém de outro nível. Eu sei que é mais difícil alguém outro nível aceitar alguém como você. Mas vai, busca, procura. Porque senão todas as suas decisões, os seus argumentos serão todos de tolo. Não faça isso com você. Você não tem que passar a vida toda assim. Ele perdeu a própria filha pela coragem dele. Não adiantou de nada ter coragem. Ele ganhou a batalha, mas ele perdeu a guerra. A casa dele foi destruída. Ele ficou desolado, porque ele fez uma promessa tola. Cuidado com as suas promessas. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
Quão formosos são os pés dos que carregam as boas obras. Nós somos aqueles que carregamos as boas novas, as boas obras. Nos encaminhe, Senhor. Nos encaminhe a Tua verdade. Senhor, nos dê sanidade. Nos dê Espírito Santo, espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento e de bom senso, para que a gente não tome decisões tolas, mas que a sabedoria e a elegância possa ser nossas melhores amigas. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Nos livre de todo mal, nos livre de nós mesmos. Porque se formos sozinhos, vamos decidir qualquer coisa, menos o que tem que ser decidido. Nos encaminhe, nos direcione, mude a nossa história, mude a nossa mente, mude o nosso coração. Nos aproxime de pessoas que vão nos levar a um outro nível. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, lembra domingo? Gente, 5h45 a gente vai continuar o devocional. Hoje o devocional foi meio assim, né? Eu não gosto dessa história, de verdade. Ela me deixa tão triste. Ela é a realidade. Mas, poxa, um pai faz um voto de tolo. E pela coragem dele, ele tem que matar a própria filha. Ai, gente, é muito triste. Eu ainda preferiria que ele fosse para milhões de cidades e matasse todo mundo a fio de espada, não sei o que, mas a própria filha, pela coragem dele. Mas é assim mesmo. Quando a gente decide sem a direção de Deus, a gente decide feito tolos. Paciência. Um beijo. Fique com Deus. E até amanhã.